Olá, meu nome é Anderson Costa, esse é meu canal no YouTube, no qual nós falamos sobre política cotidiana, os principais temas do dia e da semana. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da inflação no Brasil, nesse período que nós estamos vivendo, ao longo de 2020 e agora nesse início de 2021, que é um período assim muito marcado pela influência do novo coronavírus, marcado pela influência da pandemia sobre toda a economia, sobre toda a realidade econômica da nossa população. Eu gostaria de falar sobre o crescimento da inflação nesse período e sobre toda essa sensação que muitas pessoas estão vivenciando de ter o seu poder de compra reduzido, de o dinheiro estar chegando na sua mão cada vez valendo menos. A quantidade de papel moeda é a mesma, mas a possibilidade de comprar produtos, a possibilidade de adquirir bens. E é aquela questão, você agora segue comprando as mesmas coisas, mas o dinheiro já está sobrando cada vez menos. Então, assim, são essas as sensações que a população vem discorrendo, descrevendo ao longo dessa pandemia. E é falando sobre isso que eu gostaria até de citar uma reportagem publicada pelo G1, o portal de notícias do Grupo Globo, uma reportagem muito interessante, cuja leitura inclusive eu indico, e é bem fácil de encontrar essa reportagem, que eles, através de gráficos e informações, eles apresentam que isso não é simplesmente uma sensação que a população brasileira vem sentindo ao longo desse último ano, ao longo desses últimos meses. Não, isso é sim uma realidade. O poder de compra da população brasileira diminuiu, o cidadão brasileiro ele já não tem mais as mesmas condições de adquirir os mesmos itens, os mesmos bens e os mesmos serviços que ele adquiria até 2019 ou até o início de 2020, agora nesse início de 2021, se decidir utilizar a mesma quantidade de dinheiro. O dinheiro ele já não está mais permitindo que a população brasileira se mantenha no mesmo padrão que possuía até o ano passado. E isso assim, a inflação é um processo natural para a economia de países, principalmente países emergentes e de terceiro mundo, como o Brasil. O Brasil é um país que se encontra em crise já há muito tempo. O Brasil ele já vem com a crise econômica desde a Operação Lava Jato, desde que se descobriu o escândalo na compra da refinaria de Passadina, ainda nos governos da ex-presidenta Dilma. Já tivemos aí, após a queda da ex-presidente, o presidente Temer, e agora estamos com o presidente Jair Bolsonaro, todos esses buscando reverter os efeitos negativos da crise econômica pela qual o Brasil passa, mas ainda assim é uma crise muito dura, uma crise muito extensa. Não é fácil, o Brasil nunca foi um país que teve um histórico de longos períodos fora de uma crise econômica, e ainda assim agora nós tivemos a pandemia, que fez com que a economia de todo o mundo sofresse, e a economia brasileira não é diferente. A economia brasileira também se viu afetada por todos os efeitos negativos do novo coronavírus. Bem, com isso a população brasileira realmente perde poder de compra, e aonde que se sente aonde que se sente mais essa perda, aonde que se sentiu mais essa diminuição no poder de compra brasileiro. Segundo estudos, segundo os dados inclusive do próprio Ministério da Economia, a inflação ela vem sendo maior, ela vem sendo puxada pelos preços dos produtos que compõem a cesta básica, que compõem a feira do cidadão brasileiro. Os alimentos eles tiveram grandes aumentos, limão, lima, cítricos, eles tiveram uma grande alta. O feijão, que sempre foi apontado como vilão ao longo dos últimos anos, por outro lado é um produto que até pode se apresentar como um produto que teve uma queda, mas ainda assim é um produto que está com altos preços. O arroz, que ao longo de 2020 também foi um vilão para a economia da população brasileira, também já vem apresentando uma redução em relação ao que se via, mas em geral a cesta básica, em geral a feira do cidadão brasileiro, ela ficou mais cara. Inclusive, segundo esse estudo do G1, segundo essa reportagem do G1, o cidadão brasileiro que fazia sua feira, que fazia suas compras para manter a sua casa com R$200, ele teve que reduzir as suas compras praticamente pela metade para continuar gastando os mesmos R$200 em sua feira. Então, assim,
é um efeito muito nocivo, é um efeito muito negativo sobre o poder de compra e sobre a vida do brasileiro. O padrão de vida do brasileiro, com isso, ele reduz. A energia elétrica, ela se encontra mais cara por causa da questão das bandeiras e tudo mais. O preço dos combustíveis, ele está alto. Quem dirige sabe como a gasolina se encontra cara no Brasil atualmente. Então, assim, o Brasil atualmente ele vem numa grande inflação, que a tendência é que não se cresça tanto em 2021 quanto cresceu em 2020, mas ainda assim ela já vem assolando as carteiras da população brasileira. Então é necessário pensar como é que o brasileiro conseguirá se manter ao longo de 2021. O aumento do salário, simplesmente imprimir mais papel moeda, dificilmente é a solução. Concessão de auxílios aos moldes do auxílio emergencial talvez também seja um paliativo, mas não é a medida definitiva para resolver essa situação. Nós sabemos que a concessão do auxílio emergencial também causou uma inflação para a população brasileira ao longo de 2020. Nós vimos produtos, principalmente aqueles produtos ligados à construção civil e à alimentação, se tornando mais caros exatamente nesse momento em que a população adquiria um maior poder de compra. Então, assim, é uma sensação que o brasileiro vem reclamando ao longo de todo 2020 e nesse início de 2021, e agora nós já podemos ter certeza que é uma realidade. Índices de inflação como o IPCA e a Selic já demonstravam que a inflação está alta, e agora é necessário pensar no Brasil como fazer para que essa inflação diminua, como se fazer para que o papel moeda que se encontra na mão ou nas contas bancárias do cidadão brasileiro tenha realmente valor, como é que se fazer para que o cidadão que recebe, mesmo que o mínimo, tenha condições de se manter num padrão de vida em que ele tenha uma certa questão de conforto, que o brasileiro, mesmo aquele que recebe o mínimo, ele não viva simplesmente com o mínimo. Então, assim, ele recebe um salário mínimo, mas ele tenha condições de se manter num padrão de classe média, ainda que classe média baixa. Afinal, o mínimo para uma sociedade o mínimo para um cidadão seria questões de alimentação e também de lazer. Lazer esse que vem perdendo muito durante a pandemia. Ainda não se percebeu muito por causa da necessidade do isolamento social que muitos estão vivenciando para prevenir-se do novo coronavírus. Mas assim que a pandemia passar, se perceberá ainda mais os efeitos nocivos dessa inflação sobre vários e diversos setores da economia brasileira em outras áreas, como lazer, artes e tudo mais. Bem, eu fico por aqui. Deixa sua opinião aqui embaixo, sua opinião aqui na área dos comentários, sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo com amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, aperte o sininho para receber as notificações. Deixa o joinha se você gostou do vídeo e eu fico por aqui. Falou!